Bom dia! Nós somos do canal da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus diferente, relacionada a um capítulo novo da Bíblia. O capítulo que nós iremos ver hoje é o capítulo de número 21. Nós vamos ver aqui o cuidado ao fazer os votos. Se você tem um propósito e quer fazer um voto para o Senhor, faça. Mas se fizer, cumpra. E nós vamos também ver a serpente de bronze e mais outras coisas nesse capítulo interessante de Números, capítulo de número 21. Eu que estou falando sou o pastor Daniel Deusdete. Você apanha sua Bíblia para fazer uma leitura prévia desses 35 versículos do capítulo 21 e também entre em nosso blog site para ter acesso ao nosso material com gráficos, ilustrações, tabelas, que isso vai ajudar, enriquecer muito nossa participação. Entramos ainda no presente capítulo na quarta subparte, que são as jornadas posteriores. As jornadas posteriores ocupam os capítulos de número 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 20 nós vimos ontem, até o capítulo 25. E foi subdividida em duas seções, e cada seção tem a sua subdivisão respectiva. As duas subdivisões são: 1. A mudança da geração, vai os capítulos 20 e 21. 2. Israel e os Moabitas, vai os capítulos de 22 a 25. Nesse capítulo, o 21, veremos a vitória sobre a Arad, versos 1 a 3, a serpente de bronze, versos 4 a 9, as bênçãos no caminho de Moabe, versos 10 a 20, e a vitória sobre Seom e Og. Está ficando claro que a segunda geração será bem mais sucedida militarmente do que a primeira. Dando continuidade então à nossa jornada de fé, Israel se vê diante de um inimigo cananeu, o rei Arad, que habitava ao lado sul, que acabara de pelejar contra Israel e que triunfara sobre alguns deles, levando inclusive prisioneiros. Nesse momento difícil para Israel, diante do perigo e da ameaça inimiga, conhecendo ao seu Deus, faz um voto ao Senhor, e este ouve, se agrada, atende, e eles cumprem o voto. Novamente temos aqui a figura do voto, a qual é muito utilizada quando a situação está difícil, quando a situação está fora de controle, quando ela é ameaçadora e quando não conseguimos ver uma saída. E assim a gente pede socorro a Deus, que sendo Ele propício ao nosso clamor, fazemos algo em troca. Podemos votar nos momentos de aflição ou em momentos que precisamos de decisões e não sabemos o que fazer. Sim, podemos sim. A Bíblia recomenda que se fizermos os votos, devemos cumpri-lo, porque Deus honra a sua parte e nós devemos igualmente honrá-la. A melhor recomendação nesses casos é não votar. Mas se votar, cumprir o voto. O que vota e não cumpre ou despreza o seu voto é tolo, e por sua tolice ele vai pagar um alto preço. Melhor não votar se você não vai cumprir. Geralmente, votamos algo que deveríamos fazer e não fazemos. Podem reparar isso. Se já íamos fazer algo, por que então votaríamos? Se deveríamos, mas não fazemos, o voto acaba sendo o estimulador da ação, a qual já deveríamos fazer. Com voto ou sem voto, Deus sempre estará no controle de toda e qualquer situação. Conheça mais o seu Deus e então vote. O povo volta a se cansar da jornada e tem momentos de enjoo de tudo e ficam aborrecidos e começam a se queixar, começam a murmurar novamente contra Deus e contra a liderança. Era essa a nova geração que começava mal, rebelando-se e murmurando. Em consequência, lá vem o castigo de Deus, ou o seu juízo, e agora com serpentes abrasadoras que transformaram o dia deles em terríveis dias de angústia, de morte, de dor e de sofrimento. Eles clamam ao Senhor por intermédio de Moisés, a quem primeiramente procuram dizendo que tinham pecado. Moisés novamente intercede pelo povo.
Deus ouve e dá uma saída para eles. E Deus instrui Moisés a erguer uma serpente de bronze, a fim de que todo aquele que for picado pela serpente abrasadora recebe a cura ao contemplar a serpente de bronze pendurada numa haste. Ora, foram eles que reconheceram que o mal da serpente que havia sobre eles era decorrência da murmuração deles. Então por que murmuraram, se eles sabiam das consequências? A serpente aqui pendurada numa haste nos remete a Cristo pendurado no madeiro. Todo aquele que olhava para ela era curado do seu mal, o pecado da murmuração. Todo aquele que olha para o Senhor é curado do seu mal, o pecado. Foi o próprio Jesus quem disse, João 3, 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não havia nada que pudesse ser feito para ele conseguir cura a si mesmo. Era somente a graça de Deus que neles agia e operava eficazmente. Coisa maravilhosa a palavra de Deus. Foi o Senhor quem disse a Moisés para não temer, porque ele tinha dado na sua mão o seu inimigo. Este é o tipo de jogo de guerra na qual entramos sabendo do seu resultado antes da peleja. Nenhum jogo, nenhuma guerra, nenhuma disputa é dado conhecer o seu final antes do seu começo, exceto quando Deus assim fala. Você já imaginou um jogo de seleção? Final de Copa do Mundo, Brasil e Alemanha? Você já sabia o resultado antes do jogo? Assim é com Deus. Foi o caso aqui e em muitas outras situações. Deus se faz presente e, como se isso não bastasse, mostra a sua soberania. Então, nós vimos aqui o capítulo de número 21. Leia o capítulo e veja o nosso resumo, a parte escrita, para você ter maior compreensão de certos detalhes que está falando aqui a respeito. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Inscreva-se, esteja acessando o nosso blog site jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual Semeadores. E estamos aqui todos os dias. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 22, que nós iremos ver Israel e os Moabitas. Amanhã. Então por hoje é só. Um bom dia, espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um ok. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. A todos, um bom dia na presença do Senhor Jesus.